vídeo que um colega músico gravou de uma música evangélica, eu fiquei curioso e perguntei para ele se ele acreditava em Deus e se já tinha lido a Bíblia. Pode parecer estranho essa pergunta, mas é que eu ouço muitas pessoas falarem que acreditam em Deus, mas se você perguntar se elas já leram a Bíblia, elas nunca leram. Aí a pergunta que deveria ser feita seria: por que você acredita em Deus? Eu acredito em Deus por ter lido a Bíblia. Bem, mas o meu amigo ele respondeu dizendo que ele acredita em Deus, mas nunca parou especificamente para ler a Bíblia. E a família evangélica, e ele conhece um pouco do assunto. A grande maioria das pessoas não lê a Bíblia. E aí talvez seja essa grande dificuldade de entender e de compreender as coisas de Deus. Desde criança, eu fui criado ouvindo falar em Deus. Que Deus isso, cuidado que Deus castiga, menino, Deus isso. Cheguei até ir na igreja católica romana, mas confesso que eu não me lembro se era pregado a palavra, se eles liam a Bíblia. E não tinha nem muito interesse, para falar a verdade. Eu só vim conhecer, na verdade, a Bíblia em 2002, quando uma amiga me deu de presente, de aniversário. Aí, talvez foi o dia que as coisas começaram a mudar, que a gente pode falar que a sementezinha foi plantada. Não vá achando que eu já abri a Bíblia, li ela toda e falei, agora sim acredito em Deus. Não foi nada disso. Muito do contrário. Eu tentei ler a Bíblia, comecei lendo ela no Novo Testamento, em Mateus. Pelo menos foi assim que me falaram, começa no Novo Testamento, lendo Mateus, que vai ser mais fácil para você compreender. Mas não foi assim. Eu comecei a ler Mateus, a genealogia de Jesus Cristo. E começava a falar Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, filho do filho do filho do filho. Era tanto filho que eu acabei desistindo. E assim passou-se os anos. Em 2006, eu fui pela primeira vez em uma igreja evangélica aqui no Japão, onde eu moro. E aí eu comecei a ter contato mais com a mensagem, com a palavra de Deus, porque eles abrem a Bíblia e eles leem, e eles falam a mensagem que tem ali, eles contam uma história, tem estudo bíblico, mas ainda assim eu não acreditava. Algumas pessoas falavam para mim, não, porque está escrito na Bíblia, e eu perguntava e questionava, mas por quê? Quem escreveu? Como assim? Quem não alterou? Será que não alteraram? Por que não mudaram? Não, durante um bom tempo eu tive a desconfiança, mas as coisas só começaram a mudar a partir do momento que eu li a Bíblia. Que eu comecei a perceber que as coisas tinham sentido. Não foi porque alguém me falou, não foi porque eu fui moldado por ele. Não, pelo contrário, foi por eu perceber que as coisas que estavam escritas ali, de fato faziam sentido. Eu sei, você pode falar, Rodrigo, mas tem histórias absurdas na Bíblia. Como é que a gente pode acreditar nisso? Um peixe que engole gente, um mar que se abre, uma pessoa que anda por cima do mar. Verdade. Mas se eu acredito em Deus, o Criador, aquele que tem todo o poder, ele pode fazer isso tudo e muito mais. Ele pode manter essa palavra, a sua palavra, intacta, trazendo para todos nós aquilo que é necessário que a gente venha conhecer. Talvez aí vamos conseguir entender um pouquinho de tanta coisa que tem acontecido e às vezes a gente fica sem compreender. A Bíblia, a palavra de Deus, responde muita coisa. Eu sei que provavelmente você pode estar falando, Rodrigo, mas cara, a gente liga a televisão e a gente vê esses pastores falando de prosperidade, de dinheiro, a gente vê a fortuna que esses caras têm, e você vê notícias e você vê isso e aquilo. Pois é, mas uma razão para você ler a Bíblia e conhecer o que está escrito nela. E quem sabe assim você vai perceber de fato quem é um verdadeiro cristão ou não, e até mesmo se você é um cristão. Essa acho que é a melhor parte, você vai saber quem você é de fato. Mateus, no capítulo 1, ele começa falando da genealogia de Jesus Cristo. Até o capítulo 17, e existe uma razão para isso. Ele está falando para os judeus. Em João, no capítulo 8, versículo 31, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele,
Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês serão os meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. É isso que eu gostaria. Eu gostaria de te incentivar a conhecer a verdade. E que essa verdade possa te libertar de uma porção de coisas que você ainda não consiga compreender. Eu moro no Japão e foi aqui que eu conheci o Evangelho. Eu tenho certeza que na região que você mora tem uma igreja onde você possa ir e você possa conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Aí quando te perguntarem se você acredita em Deus e se já leu a Bíblia, você pode responder que sim. E você pode confirmar dizendo que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Um abraço para você e até o próximo vídeo. Valeu!